Olá, meu nome é Alessandra, eu sou enfermeira e é um prazer imenso estar aqui, podendo estar entrando dentro da sua casa para levar um pouquinho de conhecimento, informação, esclarecer algumas dúvidas a vocês. Primeiramente eu vou me apresentar, como eu já disse, eu sou a Alessandra, eu trabalho hoje no Hospital Municipal de Santa Isabel e trabalho também na Estratégia de Saúde da Família do Jardim das Acácias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que tem sido falado desde o início do ano. Todo mundo escuta falar Covid, corona, né, problema respiratório, doença, mas na verdade, o que é isso? O que é uma pandemia? O que é o corona? Quais os efeitos que ele pode causar no seu organismo, no meu organismo, né? Quais os sintomas e principalmente quais as formas que nós, que eu e que você podemos evitar essa doença, né? Hoje nós estamos aqui tentando levar um pouquinho de informação para vocês, porque nós sabemos que nesse período a recomendação é que fique em casa para preservar a sua saúde, para preservar o seu bem-estar. Então nós da saúde, juntamente com o PSE, estamos aqui unidos em força para poder levar a informação até você, levar educação, levar conhecimento, para que nós possamos juntos poder evitar, sanar, curar, né, acabar, erradicar com esse vírus que tem levado várias famílias a chorar, a sofrer, né? A realidade ela tem sido dura. O que nós temos visto dentro das estratégias e dentro do hospital, não só aqui em Santa Isabel, mas em todo o estado do Pará, no Brasil, no mundo inteiro, são pessoas que têm chorado, né? Profissionais de saúde, professores, médicos, advogados. Essa doença ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, ela não escolhe nada. Ela só vai ser evitada, né, se nós tivermos as medidas de prevenção, o cuidado para que a gente possa evitar essa contaminação. E tem se falado muito sobre pandemia, né? A doença, ela vem de um lugar e tudo. E o que nós podemos falar com relação ao Covid hoje, né? Ele é uma pandemia, por quê? Uma pandemia quando uma doença, ela já se estabeleceu em vários países ao mesmo tempo. E nós ouvimos falar que o coronavírus, o Covid, ele começou nós ouvimos os primeiros relatos dele, na verdade, a partir do dia 31 de dezembro de 2019, que foi quando a China relatou sobre o vírus, um novo vírus. E desde então, esse vírus ele tem atravessado continentes, países, estados, cidades, e ele chegou aqui no nosso município. Então, uma pandemia, quando uma doença, ela consegue atingir vários países ao mesmo tempo, ela toma uma proporção de países, então vários países têm relatos daquela doença, né? E o Covid, como eu falei, ela é uma doença que desde o dia 31 de dezembro de 2019, ela foi diagnosticada, relatada na China, os primeiros casos, né? E desde então, nós temos apresentado casos até aqui no nosso município. Ela é uma doença que ela pode ser assintomática. Existem estudos que dizem que até 80% das pessoas contaminadas não apresentam nenhum sintoma. Então, ou seja, existem pessoas que quando precisam de fazer algum teste rápido, algum exame, né, por alguma situação, e quando vê que deu positivo o exame, elas se assustam, por quê? Porque elas não tiveram sintoma nenhum. E muitos falam assim, mas eu não tive a doença ainda. Mas a gente não sabe se essa pessoa realmente ela não teve a doença, né? Ela não teve contato com a doença, ou ela foi uma pessoa assintomática. Ela teve contato com a doença, o vírus entrou, ela transmitiu o vírus, porém ela não apresentou nenhum sintoma. Existem pessoas que elas serão sintomáticas, cerca de 20% das pessoas que tiveram contatos com o Covid, elas se tornam sintomáticas. Elas apresentam sintomas da gripe. E dessas pessoas contaminadas, 5% podem evoluir aos casos graves, que é aqueles casos que necessitam de internação,
aqueles casos que necessitam de auxílio de respiração, né, respirador, oxigênio, né, e aqueles casos que podem evoluir a óbito. Nesses casos estão as pessoas que a gente fala que é o grupo de risco, que pode ser o diabético, pode ser o renal, que é a pessoa que tem problema renal, pode ser o idoso, as pessoas que têm acima de 60 anos, gestantes, pessoas com imunossupressão, ou seja, imunidade, ela é deprimida por alguma situação, seja por alguma doença, tratamento, enfim. Então essas pessoas, a gente classifica elas como grupo de risco, elas podem estar enquadradas nesses 5%. E quais que são as formas de contaminação, as formas de transmissão, na verdade, do Covid, né? Então, quais são os sintomas? As pessoas elas podem apresentar sintomas de uma gripe comum, resfriado comum que eu e que vocês, nós já tivemos, né? Tosse, coriza, febre, garganta inflamada, dor no corpo. Esses são os sintomas que apresentam, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que as pessoas podem começar a ter quando elas têm contato do Covid. Existem os casos mais graves em que as pessoas elas apresentam desconforto respiratório, é aí que entra o grande problema, porque quando a pessoa ela começa a apresentar desconforto respiratório, ela já é uma pessoa em que ela pode necessitar de um auxílio de emergência, uma ventilação, uma oxigenação e até mesmo uma internação. Quais são as formas de prevenção do Covid-19? A gente sabe que o brasileiro, ele é muito amoroso, né? O brasileiro é um povo muito acolhedor, né? E isso, às vezes, essa forma de amar, de acolher, de abraçar, essa forma pode fazer com que o vírus ele se dissemine com maior facilidade, né? O Ministério da Saúde ele pede muito que o quê? Fique em casa, mas aí a gente vê as pessoas, fique em casa, mas no domingo o brasileiro está acostumado a ir para casa da mãe, ir para casa da avó, fazer aquele almoço de domingo, encontrar com o avô que está em casa, que está quietinho, e às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, enfermeira, mas eu não sei como que a mamãe, o papai, enfim, eles adoeceram, sendo que eles não estão saindo de casa. Mas e o resto da família que sai, que tem a vida, que vai passear, que vai para a sua casa e no final de semana está ali junto com seu pai, com seu avô? É essa forma de contaminação. Vocês lembram que eu falei para vocês que uma porcentagem alta das pessoas, elas não transmitem, elas não são sintomáticas? Pois é. Essas pessoas que não são sintomáticas, elas podem estar transmitindo o vírus para outras pessoas através desses momentos. Esse momento de comunhão em família, esse momento de estar junto, esse momento de estar conversando, de estar próximo, de estar perto. Então, neste momento, é importante que a gente tenha essa consciência de que o melhor primeiro ponto, se isolar, evitar contato, principalmente com o grupo de risco. Eu sei que faz falta estar tendo contato com o pai, estar tendo contato com a mãe. Eu conheço pessoas que foram avós que não tiveram ainda o prazer de poder ir conhecer o seu netinho, conhecer o seu sobrinho. Mas por quê? Porque este momento não é o momento de se visitar, não é o momento de estar na casa, não é o momento de estar reunindo, né? Porque é essa forma em que a gente pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, a forma de prevenção, evitar contato com outras pessoas, evitar aglomerações com outras pessoas, lavagem das mãos, estar sempre lavando as mãos, usar álcool, a importância da máscara. Quando a gente fala que a gente está próximo a uma pessoa, a gente libera gotículas de saliva. E essas gotículas de saliva, elas podem ter o vírus e pode estar contaminando aquela pessoa também que está sem a máscara. Por isso a importância da máscara, a lavagem das mãos, né? A tosse, o espirro, né? O contato com a face e a mão, ela pode se contaminar e você pegar na mão de outra pessoa neste momento, você pode estar passando o vírus. Locais, bancadas contaminadas, bancadas de acesso a muitas pessoas, como por exemplo loja, que às vezes a gente chega, a gente debruça, a gente coloca a mão, aquele local ali que várias pessoas elas podem estar frequentando, né, colocando a mão ali também pode ser um meio de contaminação. Maçanetas, material individual, celular. O celular ele é muito
muito, uma forma muito grande de contaminação, né? E a gente vê muito que não tem coisa melhor que acalmar uma criança na rua do que uma mãe pegar um celular e colocar num videozinho e aquela criança assistir o vídeo. Só que do momento que aquela criança pega naquele celular, aquele celular pode estar contaminado. E aí aquela criança pode estar se contaminando, não só a criança como o próprio adulto também, tá? Então qual é o momento agora da gente pensar e analisar, né, gente? É um momento em que é um momento difícil, né? Nós que trabalhamos no hospital, seja aqui em Santa Isabel, seja em Castanhal, seja em vários outros municípios, estados, a gente tem visto a dor e o sofrimento de pessoas que não podem visitar os seus entes queridos porque estão internados com suspeita ou confirmados por Covid. A dor e o sofrimento de não poder velar aquele que você ama, independente se seja Covid ou não, né? Nós hoje estamos seguindo uma normativa do Ministério da Saúde em que diz que não se deve velar agora, né? Então, nesse momento nós estamos seguindo, né, uma norma do Ministério da Saúde que nós não estamos podendo velar. Então vocês pensem a dor e o sofrimento daquela pessoa que perde o seu ente querido, aquela pessoa que foi dentro da família ali, o pai, a mãe, o irmão, e ela não tem o direito de dar o velório que é digno daquela pessoa, né? Que as pessoas que moram em outras cidades não podem vir para despedir do seu ente querido, porque infelizmente nesse momento nós não podemos fazer isso, né? Porque qualquer tipo de aglomeração não é indicado, né? Então é um momento de conscientização. O que eu, como enfermeira da estratégia e do hospital, eu percebo, né? A gente na triagem do hospital, a gente percebe que muitas pessoas vão para o hospital com situações que poderiam ser resolvidas na estratégia. E o que eu, como enfermeira, que estou tanto na estratégia de saúde da família quanto no hospital, a gente observa muito. Existem situações em que a pessoa ela chega para procurar um atendimento no hospital de agravos, de sintomas que poderiam ser resolvidos dentro da estratégia, né? Pessoas que procuram atendimento hospitalar, sendo que poderiam ter ido para a estratégia para poder passar por uma consulta médica, que poderia ter sido acompanhado pelo teu agente de saúde, pelo enfermeiro da unidade. E a gente também se depara com situações de que a pessoa fica em casa com sintomas, com medo de procurar o posto ou o hospital, com medo de se contaminar, sendo que já está apresentando sintomas do Covid, e quando elas vão para a gente dentro do hospital, às vezes a gente se vê numa situação de que já está tão crítica a situação daquele paciente, que talvez se ele tivesse procurado a unidade de saúde no início, ele teria recebido a medicação e ele teria recebido o tratamento e seria acompanhado pela unidade básica de saúde, pelo postinho de saúde, né? Lembrando que o município de Santa Isabel hoje ele dispõe as medicações para o tratamento de Covid. Todos os pacientes que são prescritos, azitromicina, as medicações que são prescritas pelos médicos para o tratamento de Covid, elas estão sendo disponibilizadas pela prefeitura, né? E a orientação é sempre. E quando você começar a sentir sintomas, ou se você já está sentindo sintomas, procure a unidade de saúde. Converse com o enfermeiro da unidade, converse com o agente comunitário de saúde, procure um atendimento médico para que você possa ser medicado, para que você possa ser tratado e para que você possa ser acompanhado pela estratégia de saúde da família. Então sempre faça isso. Não deixe para que um sintoma que poderia ter sido resolvido dentro da unidade de saúde e você fica com medo de procurar, que é o que nós temos visto muito, se agrave de uma tal forma que quando o paciente dá entrada dentro do hospital, já é necessário internar e solicitar até uma intervenção maior para esse paciente. Algo que poderia ter sido resolvido talvez dentro da estratégia da saúde da família. E fique em casa, pense sempre no seu próximo, pense sempre nos seus pais, na sua mãe, para que a gente possa erradicar esse vírus. E só para finalizar, eu li um texto outro dia que eu achei muito interessante, em que a pessoa escreveu assim, que a humanidade não esperava que a Terceira Guerra Mundial ela fosse contra um vírus e que a forma de lutar contra esse vírus seria um pensando no outro, um cuidando do outro. Se você toma as medidas de segurança, lava suas mãos, usa máscara, mantém as medidas de higiene, né, e se cuida,
bem dentro do seu domicílio, evita aglomerações, evita sair de casa, você pode ter certeza que você não está cuidando só de você. Você vai estar cuidando também das pessoas que estão ao seu redor. E esse é a maior importância de todas. É a gente se cuidar para que juntos a gente possa sanar, acabar com esse vírus.